Bom, DJ, agora dando continuidade no nosso curso de discotecagem digital, vou apresentar para vocês a DDJ400 da Pioneer, junto com o software Recordbox. Então essa é uma controladora de entrada da linha R, né? Toda essa linha R de controladora ela já vem com o Recordbox incluso. Então a gente pode optar por uma controladora com Serato ou Recordbox da linha Pioneer. Então eu vou estar explicando todos os recursos e estar mostrando no programa como que a gente vai estar ativando e desativando eles. Então aqui na parte de cima na nossa controladora nós temos o in out, eles são responsáveis pela marcação do loop, assim como na nossa CDJ, o in vai estar fazendo a marcação do início desse loop e o out vai estar marcando o final desse loop. Então eu vou estar clicando aqui no in, ele começa a marcar o meu loop e clicando no out, ele finaliza essa marcação. Vale a gente lembrar que essa marcação ela sempre vai cair perfeita a partir do momento que eu esteja com o quantize ligado. Então o quantize vai fazer com que tudo que eu faça na minha CDJ caia sempre no tempo do grid. Vou remover esse loop, clicando novamente com o quantize desligado para marcar. Eu percebo que esse meu loop ficou agora um pouquinho fora, né? Porque a gente não consegue ser preciso em todas as marcações. Então é bem interessante a gente estar deixando o quantize ligado. E quando for clicar, ele vai sempre encontrar o grid e fazer com que essa marcação caia perfeita no meu grid. Reloop Exit, então Reloop Exit, clicando em Exit ele vai liberar a minha música e clicando em Reloop de novo ele vai estar voltando no último loop que eu fiz. Logo ao lado eu tenho o Kill Loop, onde eu posso estar aumentando ou diminuindo este loop, então clicando para o meu lado esquerdo ele vai dividir esse loop pela metade, até 1,32 e clicando para o meu lado direito eu consigo estar aumentando esse loop até 32 batidas. Caso eu queira sair de novo, exit, ele vai estar liberando minha música. Então ao lado nós temos o Beat Sync. O Beat Sync ele vai ser responsável por estar sincronizando as duas músicas, então ele vai ajustar tanto o BPM quanto o beat se ele estiver fora. Então disparando duas músicas aqui com BPMs diferentes e também fora do grid, apertando o Beat Sync, ele vai estar ajustando o grid das duas músicas e ajustando o BPM de forma que as duas fiquem iguais. Então logo abaixo nós temos o jog. O jog, diferente de outras controladoras onde a gente consegue ativar e desativar o modo vinil, nessa daqui ele já é fixo. Então ao lado vai ser o jog para a gente estar ajustando as nossas músicas e em cima ele vai estar reproduzindo a função vinil, né? Então ele vai simular um disco de vinil. Ao lado do jog, em cima o vinil automaticamente. Então isso permite que caso a gente queira fazer um efeito de scratch ou alguma coisa em cima da voz, a gente pode estar usando essa função. E já aqui abaixo nós temos a régua do pitch. Então assim como em qualquer outro equipamento para DJ, para cima menos ele vai estar diminuindo a velocidade dessa música e para baixo mais vai estar acelerando. Como que a gente vai estar alterando a porcentagem e a precisão desse pitch? Segurando o Shift e usando a função Tempo Range, né? Então a gente consegue ver na tela mais ou menos 6, mais ou menos 10, mais ou menos 16 ou na função Wide que o pitch chega a 0. Então aqui nesse caso eu vou estar deixando em mais ou menos 10%. Então aqui do lado a gente tem a função do Shift. O Shift ele sempre vai ativar a função secundária de cada botão. Então no caso a gente tem a primeira função escrita em cima e a função secundária dele escrito embaixo. O nosso Kill e o Play, igual em todo equipamento também para DJ. O Kill para voltar a música na primeira batida e o Play para estar fazendo esse disparo. E aqui do lado o nosso Pad, né? Então o que a gente vai ter? Da mesma forma, em cima dos botões está escrita a função primária e embaixo dele as funções secundárias. Então vou começar aqui pelo primeiro do lateral esquerda, o Hot Kill. Então o Hot Kill ele vai permitir com que a gente faça outras marcações na música e esteja acessando ela instantaneamente. Então eu vou estar disparando a minha música e a partir do momento que eu clico no primeiro botão, ele vai fazer essa marcação de um Hot Kill. Então ele me permite marcar 8 Hot Kills. Eu posso estar fazendo isso antes de estar executando essa música numa pista, então eu posso estar preparando em casa para quando levar já estar com esse material preparado. Então eu vou fazer outra marcação. Então aqui no caso eu fiz 4 marcações e clicando eu vou estar voltando naquele ponto onde eu marquei. Então eu posso estar utilizando esses hotkills de várias formas.
tanto para estar pulando de um ponto a outro da música, quanto para estar voltando naquele ponto. Caso eu queira estar desmarcando eles, seguro o Shift e clicando em cima do pad, eu consigo desmarcar aquele que eu quiser para estar marcando em um outro lugar. Então, voltando. Para desmarcar, Shift e clique. Do outro lado, da mesma forma. Logo aqui no meio eu tenho a minha parte de mixer. Então aqui em cima eu tenho o meu botão para estar selecionando as músicas. Como que eu vou estar selecionando? Deixo em cima da música que eu quero, clicando em Load para o lado esquerdo, eu jogo a música no deck 1, clicando em Load para o lado direito, eu jogo a música para o deck 2. Então eu vou selecionar duas novas músicas, uma para o lado esquerdo e uma para o meu lado direito. Essa função, ele também serve segurando o Shift Back, então eu consigo estar diminuindo o meu grid ou tá dando um zoom nele para estar vendo mais de perto. Então a gente vai deixar numa posição que fique legal para você estar entendendo o que vai acontecer nessa música. Aqui do lado eu tenho os loads, então cada um para o seu deck, então load esquerdo, load direito, e segurando o Shift ele vai ter uma função secundária também, que seriam as tracks relacionadas. Então clicando com o Shift no botão Load, ele vai abrir aqui no meu deck uma lista de músicas que teriam a proximidade de BPM e de tons, né? Então ele me dá músicas relacionadas que ficariam uma mixagem mais harmônica. Vou voltar aqui para a minha playlist. Abaixo a nossa equalização, então o ganho, a quantidade de sinal que está entrando em cada canal, e as frequências agudas, médias e graves, como já vimos anteriormente no mixer. Abaixo o meu filtro, então eu tenho para a esquerda um low pass, para a direita um high pass. Muito interessante que nesse tipo de controladora eu consigo estar ativando a função de efeitos na minha tela e eu consigo estar mudando qual efeito eu vou querer aqui nessa função. Então a gente pode estar alterando por um filtro ou algum outro efeito que tem aqui. Então, por exemplo, eu tenho os filtros, o jet, o crush, então eu consigo estar alterando ele e estar usando outro tipo de efeito diferente. Os keys onde eu vou estar mandando o sinal para o meu fone. Então aqui na lateral eu tenho os knobs de headphone, abaixo o volume e em cima o mixing mode. Então eu consigo estar ligando um canal do master no fone, ligando o meu fone e eu consigo estar mandando o sinal dessa lateral, o sinal da minha saída para o meu fone, para estar dando um auxílio na minha mixagem, caso eu não esteja uma caixa de retorno, por exemplo. Eu ativo o fone do master, ativo o canal que eu vou entrar e eu consigo estar, quanto mais eu vou aumentando, jogando esse sinal do master no meu fone de ouvido também. Diferente do mixer, eu não consigo jogar um sinal de cada lado. Aqui na controladora sairiam os dois sinais dos dois lados do fone. Meus faders de volume, então a gente pode ver na tela, né, também, a partir do momento que eu levanto ou abaixo ele vai estar dando volume na minha música. E embaixo o meu crossfader. Então a galera que gosta de fazer performance, scratch, a gente tem o crossfader que ele já é ativo, né? Como que eu vou estar fazendo para ativar ou desativar? Eu vou estar selecionando aqui na nossa tela para que lado eu quero o deck no crossfader. Então para o lado esquerdo, deck 1 e 3, para o lado direito, deck 2 e 4. Então colocando as duas músicas. Para o lado esquerdo vai estar tocando o deck 1, para o lado direito o deck 2. Fechando no meio vai estar tocando os dois decks. E finalizando o nosso mixer, aqui na lateral direita a função do master, né? Então no master a gente vai ter a somatória dos dois canais e vai estar controlando o volume geral que a gente vai estar mandando para a nossa caixa ou para uma mesa de som, né? Então eu posso estar controlando o volume desse mixer sem mandar sinal, ou enviando o sinal para minha caixa. Embaixo nós temos a linha de efeito, né? Então onde a gente vai estar selecionando o beat. O beat vai controlar a intensidade do efeito, se eu quero esse efeito maior ou menor. Então a gente pode estar vendo aqui na tela 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 2, 4 e 8 bits. Então eu vou estar selecionando aqui como, por exemplo, 1/2. E abaixo o FX Select, né? Então a gente vai estar escolhendo qual efeito a gente quer.
Clicando nele, ele vai me abrir na tela uma lista de efeitos. Então eu posso estar tanto clicando, ele vai estar descendo, ou segurando o Shift, essa lista vai subir. Então vou selecionar um eco, apenas soltando ele já seleciona o efeito que eu deixei em cima, e vou escolher onde eu quero que esse efeito seja aplicado. Se eu quero que ele seja aplicado no canal 1, no canal 2, ou no meu master que vai estar saindo em tudo que estiver tocando. Logo abaixo o potenciômetro para aplicar esse efeito, então quanto mais eu for abrindo, mais esse efeito vai estar aparecendo na pista. E para finalizar, o on-off. Estabilizado, ele vai estar desligado e piscando significa que esse efeito está ativo. Então eu vou ativar o meu efeito, escolher o canal, escolhi o efeito, escolhi a quantidade de efeitos que eu quero e vou estar aplicando esse efeito. Lembrando que caso eu queira alterar a intensidade, eu posso alterar com o efeito aberto mesmo. Essa foi a controladora DDJ400 da Pioneer junto com o software Recordbox Performance. E é isso.